a autoridade de Jesus vai para além de apenas perdoar pecados. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8, diz assim: Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Jesus se vê diante de um paralítico trazido por mãos solidárias. Ao ver isso, valoriza-lhes a fé, mola propulsora que nos faz sair de nós mesmos e buscar a cura, a vida, a salvação. Jesus nada pergunta ao paralítico. Com poucas palavras, o liberta dos pecados. Desse modo, Jesus mostra claramente a natureza espiritual da sua obra no mundo onde o mal fundamental é o pecado. Agitam-se alguns doutores da lei que cochicham a respeito de Jesus. Ele blasfema. Jesus esclarece o equívoco. O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E dirigindo-se então ao paralítico, ordena: levante-se. Se tem poder para perdoar pecados, também pode libertar dos males físicos. Os doutores da lei ficam desconcertados e mudos. As multidões, ao contrário, glorificam a Deus. É interessante como a palavra tem poder, como o poder de Jesus se manifesta em muitas situações. E ao longo da história da igreja, muitos foram os que tiveram coragem de enfrentar alguns temas polêmicos e foram acusados de blasfêmia, de ir contra o magistério da igreja, ir contra a fé. E na verdade é uma visão de acolhimento. Tem a história do padre Giulio Mignani, que é pároco de Bonassola, Montareto, Framura e Castagnola. Ele foi muito criticado e muito polêmico por aceitar e abençoar casais homossexuais. Inclusive levou uma reprimenda. Teve um processo, inclusive. E nos meses que antecederam o processo no Tribunal Eclesiástico Diocesano, teve a oportunidade de contestar o que permanece intocável para a Igreja: o magistério com base no qual a homossexualidade é considerada um pecado, admitindo implicitamente que algumas relações entre pessoas sejam contrárias à ordem de criação querida por Deus. O bispo me lembrou os documentos do magistério, onde se faz uma distinção entre uma pessoa homossexual e atos homossexuais. Mas eu contestei. Que acolhimento é este em que uma pessoa é acolhida com palavras, mas depois ela é arrancada de uma dimensão importante da pessoa humana, ou seja, a afetividade, a sexualidade. E além disso, na minha opinião, é preciso sair do paradigma de considerar que a união seja um pecado. Porque é bom que o Papa fale de acolhimento, mas se depois fala de acolhimento do indivíduo e não do casal, também ele está dentro desse paradigma. O padre Giulio, então, ele traz um tema importantíssimo.
Se fosse na época de Jesus, será que Jesus não acolheria um casal homossexual? A resposta parece evidente, é claro que acolheria. Jesus acolheu a prostituta, falou com pessoas que eram excluídas, falou com samaritanos, deu exemplos, perdoou os pecados dos ladrões, dos assassinos. Jesus veio mostrar que todo preconceito ele afasta, ele exclui e ele não é de Deus. Bom, alguns atos pode a igreja considerar que não sejam divinos, legais, naturais. Sim, mas tanto homossexuais quanto heterossexuais cometem atos que às vezes devem ser perdoados, não são os mais corretos. Mas simplesmente não acolher um casal por ter uma orientação diferente daquilo que nós acreditamos, muitos de nós, que seja o normal, de fato não é de Deus. A igreja precisa acolher. E esse padre Giulio Mignani dá um exemplo disso. A sua palavra tem poder, tem autoridade, e ele quer que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, possamos acolher o indivíduo, o casal, a afetividade humana, seja como ela se manifestar. Se você gostou, curta lá no YouTube nossa página Fé na Vida.